Odiado e amado por muitos, Eternal Champions é um game que ainda divide opiniões entre os apaixonados pelo gênero. Considerado um jogo obscuro hoje em dia, ele foi criado pelo designer Michael Layton juntamente com o time da Sega Interactive em 1993 para o Mega Drive. Foi um dos primeiros jogos a possuir uma história interessante demais para o seu tempo, ainda mais se tratando de um fighting game, com personagens bem animados e fora do velho clichê de karatecas de kimono, ninjas entre outros. Aqui os lutadores vieram de épocas distintas, que vão do Jurássico ao futuro mais high-tech, criando assim uma atmosfera nos backgrounds totalmente original se compararmos com os consagrados Street Fighter, Mortal Kombat, entre outros. O que podemos concordar logo de cara nesse game é que os produtores capricharam bastante tanto no enredo quanto na criação dos protagonistas, mas infelizmente faltou um pouco desse capricho na hora de elaborar uma mecânica de jogo. Já sabemos que Eternal Champions foi o primeiro jogo desenvolvido pela Sega a servir de cobaia para o mais novo acessório criado para o Mega Drive, o Activator. Claro que ele também pode ser jogado facilmente usando um joystick de 6 botões, mas a questão ficou por conta da sua jogabilidade que ficou um pouco complexa para executar alguns golpes. São muitos comandos nada convencionais entre os jogos da sua época, mas que com o tempo você acaba se adaptando a esse novo tipo de jogabilidade. Logo de cara isso parece algo meio que broxante, pois particularmente eu esperava uma jogabilidade simples, numa pegada Capcom SNK, e acredito que poucos se adaptaram ao jogo rapidamente. E muito menos entenderam a razão de Eternal Champions ter essa mecânica tão diferente. Eu não me recordo em quais revistas chegaram a citar sobre essa ligação entre o Eternal Champions e seu controlador inovador, que ao meu ver foi um dos responsáveis pelo seu fracasso. Não se pode negar que os caras capricharam no visual. Os sprites são grandes e bem animados, os cenários também não deixam nada a desejar e são cheios de detalhes e animações. Os detalhes dos personagens são impressionantes, inclusive pode-se notar movimentos bem sutis, até mesmo a respiração é perceptível em certos momentos. Seguindo a tradição cool que a Sega abordava, já que seu público-alvo sempre foi na maioria das vezes os adolescentes e adultos, Eternal Champions contém uma boa dose de violência e gore de cartucho. Os overkills são um tipo de fatalities onde na verdade não é você que mata o seu oponente, e sim o cenário que se encarrega de dar cabo no infeliz derrotado. Infelizmente não podemos dar os mesmos méritos do visual para a jogabilidade, que apesar de não ser das piores, é um pouco diferente dos padrões Capcom e SNK aos quais nós já estávamos familiarizados, mas isso tem uma explicação simples. Eternal Champions foi o primeiro game desenvolvido para ser jogado no Activator. Esse novo acessório que a Sega havia criado para o Mega Drive que usa sensores infravermelho para captar o calor corporal do jogador. Como dizem por aí, aqui o buraco é mais embaixo. Eternal Champions possui um desafio para macho. Se perder uma luta você volta 2 antes do personagem que te derrotou, e caso consiga enfrentar o poderoso Eternal Champion você terá que derrotá-lo 5 vezes em um mesmo round, e se perder não tem essa de voltar 2 lutas, é game over. Outro ponto forte de Eternal Champions ficou por conta da sua trilha sonora. As músicas desse jogo são marcantes e trazem uma perfeita ambientação com os cenários. Infelizmente quase não ouvimos vozes no jogo, apenas alguns sussurros, gemidos e as provocações dos personagens. Enredo de personagens. Shadow Yamato. Shadow era a melhor assassina de uma organização conhecida como Black Orchid Corporation. Sempre eficiente, ela foi responsável por vários assassinatos a mando de grandes corporações. Considerada a estrela da Black Orchid, Shadow nunca se perguntou sobre o senso moral nessa sua carreira de assassina profissional. Após ter fracassado em um serviço, a Black Orchid enviou um outro assassino para eliminá-la. Shadow não tinha coragem de matar seu algoz e a Black Orchid jamais permitiria a renúncia de um de seus assassinos. O plano de Shadow seria então contar ao mundo sobre a Black Orchid e seus assassinatos envolvendo outras grandes empresas, porém, antes disso,
Em um mero descuido, ela acabou sendo jogada do 101º andar do edifício da Black Orchid. Este conhecimento teria tido um enorme impacto sobre os negócios mundiais do século XXI. RAX Cosvel. RAX, ou simplesmente robótica artificial exoesqueleto, era um dos melhores lutadores de kickboxers da sua época, porém no ano de 2345, esse tipo de esporte já não era mais competido entre humanos, mas sim entre ciborgues, humanos roboticamente reforçados. As lutas com esses ciborgues poderiam causar muito mais danos, sangue e gore, por isso a população tinha perdido o interesse entre as lutas com meros humanos. Dadas essas mudanças, RAX não tinha muita escolha a não ser submeter-se também aos implantes cibernéticos e assim poder voltar aos ringues. Porém, o seu empresário, um cara muito ganancioso, estava disposto a traí-lo. RAX não confiava nele, mas precisava de dinheiro para poder pagar seus implantes robóticos. Logo após o seu upgrade, RAX subiu no ranking e ganhou o direito de desafiar o campeão. Antes da grande luta, seu empresário fez uma grande aposta contra RAX e já havia implantado um poderoso vírus de computador no sistema cibernético de RAX, deixando-o totalmente com seu corpo paralisado, sofrendo assim um poderoso golpe que acabou o matando. Jonathan Blade. Blade era um dos melhores policiais quando se tratava de uma boa e velha batida. Nascido na Síria e criado na África, Blade se dedicou ao extremo, trabalhando em diversas áreas da New Chicago. Blade tinha, no entanto, um pequeno problema: o seu temperamento. Depois de quase ser morto por um criminoso, Blade finalmente o pegou. O suspeito tentou matá-lo mais uma vez, mas Blade conseguiu prender o suspeito. Mas Blade perdeu a cabeça e começou a espancar o suspeito, deixando-o à beira da morte. O criminoso sobreviveu, e ainda processou a polícia, que por sua vez tentou abafar o escândalo exonerando Blade da corporação. Ele voltou para a Síria e acabou se tornando um caçador de recompensas, fazendo muito melhor uso de seu temperamento explosivo. Seu último trabalho seria capturar um cientista enlouquecido que tinha em posse frasco contendo um vírus secreto de um laboratório de armas biológicas do governo. Esse vírus era extremamente mortal e poderia dizimar 95% de toda a vida humana. O louco ameaçava liberar o vírus, caso o governo não parasse todas as pesquisas envolvendo armas biológicas. O governo sírio havia contratado Blade para recuperar o vírus com segurança. Blade concordou, desde que eles não interferissem na negociação. Após encurralar o cientista em um beco, ele o convenceu a entregar pacificamente o frasco. No entanto, o governo tinha planos de recuperar a sua arma de destruição em massa e momentos antes da troca. Ordenou o ataque de uma tropa que estava escondida no local, começando assim um tiroteio desordenado naquele beco. Blade e o cientista foram baleados e a última imagem que Blade viu antes de morrer foi o frasco onde continha o vírus quebrado no chão. Jetta Max. Uma garota rebelde que, quando jovem, mudou seu nome para Jetta Max, para soar melhor ao estilo de vida que havia escolhido. Nascida na Rússia, primo do czar Nicolas II, Jetta viajou o mundo como acrobata em um famoso circo internacional. Durante suas viagens, que incluíram visitas à França e Indonésia, ela aprendeu muito sobre ginástica e artes marciais. Em 1899, sua trupe visitou a China, que na época estava sendo dividida pela rebelião dos Boxers, onde a China tentava livrar sua pátria dos estrangeiros. Infelizmente, muitos chineses inocentes também estavam morrendo. Estimulada por sua compaixão, Jetta decidiu ajudar se infiltrando na sociedade dos punhos harmoniosos e justiceiros Higgyous and Harmony Fists para tentar convencê-los a mudar, praticando o pacifismo, antes que as grandes potências estrangeiras viessem com todas as suas forças. Além disso, ela percebeu que o envolvimento da Rússia no conflito do Oriente enfraqueceria ainda mais a sua estabilidade. Antes, Jetta foi capaz de trazer um fim pacífico para o conflito e mudar a história entre a Rússia e China. Porém,
ela foi vítima de um ato de sabotagem por um radical dos Hideous and Harmonious Fists. E durante uma apresentação circense para imperador da China, os cabos que seguram a rede de segurança foram cortados, e ao fim do espetáculo durante o grande finale, Jetta mergulhou para a morte. Slash foi uma criatura que viveu na pré-histórica. De uma inteligência extremamente avançada para a época, ele foi o maior caçador e o melhor lutador da sua geração. Essa habilidade não se resumia apenas na sua grande força, mas pelo seu intelecto precoce. Ele era o ser mais esperto entre a maioria dos seus adversários. Os membros do clã ressentiram perante a sua inteligência, e rejeitava todas as suas ideias, incluindo um plano de agricultura que iria libertar o clã do trabalho penoso e perigoso como a dos caçadores e coletores. Os aldeões recusaram a ideia porque não viram nenhuma vantagem em ter esse tempo livre, pois eles gostavam da violência da caçada. Um dia, Slash falou publicamente sobre sua insatisfação com relação aos líderes, e com isso os anciões do clã se reuniram e acabaram por considerar Slash sendo uma aberração do mal, e ele acabou sendo apedrejado até a morte por todos. Trident, chamado assim por causa do tridente que substituiu a mão que ele perdeu num duelo contra um tubarão. O povo de Atlantis aprenderam a viver na superfície. Eles estavam competindo com os romanos para ver quem iria controlar a superfície da Terra. O perdedor seria mandado às profundezas do oceano. Os Atlantes passaram muito tempo em busca da ciência. Logo eles perceberam que uma grande parte da Terra iria afundar no oceano. Para lidar com isso, eles construíram grandes ambientes que foram fechados em bolhas para que eles pudessem sobreviver nas profundezas do oceano. Eles ofereceram uma solução justa para os romanos: metade de cada cultura iria ficar em terra, e a outra metade iria para o mar. Os romanos não concordaram e decidiram resolver o problema através de uma batalha. Os atlantes não tinham escolha, eles já sabiam que o único guerreiro capaz de levantar-se contra o poderio bélico dos romanos seria Trident, o seu campeão. Os romanos, sabendo que sem dúvidas seriam derrotados, em um ato desleal esmagaram Trident em um grande pilar de pedra. Com esta derrota, os atlantes foram forçados a ir às profundezas do oceano, e a sua cultura assim acabou perdida para sempre. Xavier Pendragon. Xavier não teve muitas escolhas na vida, pobre. Não teve uma carreira de destaque, trabalhava como ferreiro e era tratado como um fracassado. Depois de pregar ferraduras ainda fumegantes em um dos cavalos de raça do prefeito, Xavier acabou sem emprego e tendo que morar num barraco cheio de ferramentas e sua forja. Sempre empolgado, sentia um amor incondicional pela ciência, Xavier decidiu tentar a sorte na alquimia, e a busca milenar pela fórmula que iria transformar chumbo em ouro. Em vez disso, ele encontrou uma maneira de criar uma fonte limitada de energia barata e de queima limpa que iria colocar Salem na história para sempre. Além disso, ele descobriu que a sua alquimia tinha mudado, dando-lhe estranhos e poderes. Mas antes que Xavier pudesse documentar as suas fórmulas para que fossem usadas em prol das gerações futuras, ele foi atacado e, quando recobrou a consciência, viu-se amarrado e amordaçado pelo povo de Salem, ao qual ele pensava apenas em ajudar. Levado para a praça da cidade, eles o queimaram na fogueira, com uma falsa acusação de bruxaria. Embora a maioria dos poderes de Xavier pudessem ser confundidos com feitiçaria, todos eles são baseados na mais pura ciência. Mitchell Middleton Knight. Mitchell trabalhou para a CIA, e um tempo na Interpol. Nascido em Londres, ele foi um dos melhores cientistas e bioquímicos que já trabalhou na inteligência. A CIA precisava Mitchell para trabalhar em uma arma química que iria pôr um fim à Guerra do Vietnã. Ele criou um vírus que enfraquecia suas vítimas, deixando-os em um estado próximo da morte, esperando apenas pelo antídoto. O vírus iria ser introduzido no abastecimento de água do Vietnã, mas Mitchell não concordava com uma estratégia tão cruel e baixa, pois isso poderia matar milhares de inocentes. Ele então roubou a fórmula e fugiu de volta para Londres, onde planejava se esconder e destruir o vírus que havia criado.
Infelizmente, Mitchell foi encurralado no aeroporto por agentes da CIA e também da Interpol. Durante a fuga, ele acabou caindo em um tanque com produtos químicos usado pelo aeroporto. A força do impacto quebrou o lacre do recipiente onde continha o vírus, fazendo ele se misturar aos produtos que estavam no tanque. Esta mistura criou um resultado inesperado: ele foi transformado em um tipo de vampiro vivo. Usando sua força, que agora já não era de um ser humano, Mitchell conseguiu fugir para Londres e lá passou os próximos 133 anos à procura de uma cura para sua doença. Forçado a esquecer do passado, Mitchell passou a ser conhecido como Midnight. A cura tornou-se o mais importante, uma vez que o governo acabou usando o vírus na Guerra do Vietnã, coletando amostras no tanque onde Mitchell havia caído na sua fuga. O vírus foi reproduzido. Com isso, muitos países do terceiro mundo acabaram sendo invadidos por vampiros vivos. Midnight também estava correndo contra o tempo, porque o seu corpo, com exceção de seu pescoço e rosto, estava apodrecendo devido ao fato de que ele não iria matar outra pessoa para poder renovar a sua energia vital. Micklingen já estava prestes de concluir a fórmula do antídoto para o vírus, quando um agente do governo matou com um tiro usando um projetil de magnésio em seu coração. Larsen Tyler. Nascido e criado no mundo gangster, Larsen aprendeu cedo a ter respeito às famílias dos mafiosos mais poderosos do crime organizado que governavam as ruas. Ainda jovem, ele foi trabalhar para o Sr. Taglalini, um dos chefões mais influentes do meio. Sob sua asa, Larsen cresceu e se tornou um dos maiores assaltantes do mundo. Ele fez diversos trabalhos para o Sr. Taglalini, incluindo plantar provas nos esconderijos de outros chefões. Só havia uma coisa que Larsen não fazia, e isso era matar. Em vez disso, ele usava seus punhos, aplicando tudo o que aprendeu em artes marciais para parar seus oponentes. Um dia, o Sr. Taglalini enviou Larsen para levar um presente a um amigo de outra família que estava hospitalizado. Ao entrar na sala onde estaria o mafioso moribundo, ele descobriu que quem estava lá, se recuperando, era na verdade um chefe de polícia que tinha sido ferido em uma tentativa de assassinato encomendada pelo próprio Sr. Taglalini. Todos os mafiosos o queriam morto. Ele era um policial incorruptível e já tinha declarado guerra contra toda a máfia. Larsen logo percebeu que o presente que carregava, na verdade, era a bomba. Neste momento, ele percebeu que tinha escolhido o lado errado, e que ele não mataria ninguém. Então ele tentou jogar a bomba pela janela, mas foi tarde demais. A explosão não só matou, como também o chefe de polícia e muitas pessoas que estavam naquele hospital. Tem interesse em saber mais sobre jogos clássicos e seus personagens? Não deixe de acompanhar o canal para mais conteúdos desse tipo. Obrigado por assistir até o final e até a próxima!